saberes e incertezas do currículo. Matéria para a prova do concurso público da Prefeitura de São Paulo, 2016. José Gimeno Sancristán. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. O autor aborda a pedagogia como está institucionalizada em seu contexto educativo e histórico. Uma epistemologização do pensamento político-pedagógico como substância para formalizar práticas educacionais. Trabalha a questão da educação como inclusão, o que acreditamos ser a realidade política da educação. Procura entender o futuro, refletindo o presente, o que desejamos em termos de aprendizagem. Para tal é necessário o melhor planejamento. A tese fundamental do livro: não há como desenvolvermos ações educacionais sem o estabelecimento de um projeto político pedagógico, um currículo determinado e competente, norteador de teses, de propostas educacionais, revelador da realidade do sistema educacional, da nossa existência e do mundo político. Uma das ideias centrais. Toda escola trabalha em uma determinada cultura, mentalidade política social. Como fruto da mesma, dentro de um determinado contexto educacional, é necessário superar nas acepções os aspectos negativos, alienadores, fantasiosos, inocentes da cultura, produzindo pedagogicamente uma educação coerente, indispensável ao entendimento do fracasso escolar. Quais são os motivos que podem ser diversos? A questão da desmotivação, as relações entre professores e alunos, a indisciplina em sala, os problemas sociais, psicológicos, todas essas proposições relacionadas com o currículo afetam aos alunos no desenvolvimento acadêmico. Entende-se que o currículo é o grande lastro, sendo mesmo a sua ligação entre a cultura e a sociedade exterior. Do mesmo modo, a cultura e os sujeitos dos conhecimentos. A compreensão do presente em relação ao futuro. As possibilidades dos conhecimentos em sua comunicação em relação aos antagonismos e à sua ignorância. Com efeito, a reconstrução progressiva e interdisciplinar do currículo, considerando as complexidades, as diversidades do saber, a valorização dos diversos modos de ver e as realidades culturais dos sujeitos cognitivos. O livro foi elaborado objetivando 6 pontos essenciais. O primeiro ponto: qual o significado do currículo
A estruturação do mesmo objetiva a compreensão da complexidade e os estudos práticos a respeito do currículo elaborado. Segundo ponto, o currículo, texto e contexto, suas determinações visíveis e invisíveis, o entendimento das representações do currículo, aspirações, desejos e necessidades. As formas de compreender as ações pedagógicas, a compreensão do contexto histórico, a influência dos momentos culturais. Portanto, a não neutralidade, a análise entre as desigualdades sociais, a reflexão das pluralidades entre as mentalidades e a uniformidade dos currículos, com efeito a revisão permanente dos mesmos. Terceiro ponto, dos conteúdos, as suas metodologias científicas, âmbitos de configuração e da tomada de decisão, as práticas e seus desenvolvimentos epistemológicos. Muitas atividades são realizadas em torno do currículo, mas sua essência e substância são os resultados das transformações de práticas e decisões políticas organizadas pedagogicamente na forma do controle. Quarto ponto, a inserção do currículo no sistema educacional. O currículo é um fator constituinte da realidade da educação e, ao mesmo tempo, é instituído por ela. Com efeito, o autor propõe a contextualização da cultura infantil, primária, secundária e o significado de cada etapa da educação, procurando efetivar também a questão da inclusão. Quinto ponto, o currículo em uma aula. Efetiva-se também nas coisas que as crianças e os jovens aprendem fora do contexto escolar. Isso deveria ser levado em consideração em relação à estruturação do projeto pedagógico. A determinação do pensamento como promoção dos critérios de justiça e a democratização dos saberes. Sexto ponto, a melhoria do currículo. Para San Cristã, a melhoria do currículo, uma ideia constante e deve dar suporte às pesquisas feitas com e sobre os professores a respeito do desenvolvimento do projeto, com a estratégia para conhecer o corpo docente e, ao mesmo tempo, a formação dos professores, especificamente voltada para a compreensão crítica e dialética dos conteúdos, em uma prática de avaliação e formação constante. Motivos pelos quais a leitura desta obra se faz importante para todos os profissionais que transitam
pelo contexto educativo, sendo o currículo pressuposto básico para qualquer prática pedagógica, política, transformadora. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.